possamos agora, nesse momento, levar o nosso pensamento ao nosso Criador, que é Deus, a Jesus, que é o nosso mestre e amigo, que está sempre junto de nós em todas as horas, principalmente as horas mais difíceis de nossa caminhada. Agradecer por essa oportunidade de estarmos presentes na casa de Paulo de Tarso para mais uma noite de estudo, mais uma noite de compreensão dos ensinamentos do Mestre amado. Jesus, abençoe a todos nós, que possamos, Pai, encontrar aqui e receber tudo aquilo que viemos buscar. Que o nosso irmão palestrante possa ser visitado pelos espíritos superiores e possa estar intuído de dizer tudo aquilo que precisamos ouvir e aprender nesta noite. Que a tua luz, Mestre, proteja todos nós e damos por iniciado as atividades da noite. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. É sempre mais do que uma satisfação, eu sempre digo que é um privilégio a gente poder expor a nossa doutrina, porque a gente aprende muito mais do que consegue transmitir. No mês passado a gente teve o Setembro Amarelo, que era o mês de prevenção do suicídio no nosso país. Esse mês estamos no Outubro Rosa, que é o mês de prevenção do câncer de mama. E aí, aproveitando esse Outubro Rosa, nós vamos comentar a respeito não só do câncer em si, mas das doenças em geral e da forma como nós ficamos suscetíveis não só a cânceres, mas às outras doenças. Porque cânceres e outras doenças, no geral, eles são doenças decorrentes de causas kármicas, ou seja, originadas em ações praticadas em vidas passadas, mas também da forma como a gente vive a vida presente, né? O tipo de alimentação que a gente tem, o uso ou não de drogas lícitas ou ilícitas, a forma como nós nos relacionamos uns com os outros, tudo isso influi na nossa saúde física. Influi em termos mais ou menos saúde, mais ou menos doenças. É claro que também, como eu disse antes, né, as questões kármicas também têm a sua influência. Mas a maior parte das vezes que a gente enfrenta problemas na nossa vida atual, esses problemas não têm nada a ver com o que a gente fez no passado, e sim tem a ver com a forma como nós estamos vivendo hoje. Pelo menos isso é o que nos diz Kardec, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente observando o que a ciência já descobriu, a forma como a nossa mente interfere na saúde do nosso corpo físico, a gente percebe que realmente o Kardec tem razão. Como a gente cria doenças que não estavam programadas para nós enfrentar, pela forma errada como a gente vive. Nós não temos condições de saber se um espírito encarnou com a predisposição para essa ou aquela doença, né? Mas a forma como ele vai viver vai determinar se mesmo aquela doença que ele está predisposto a sofrer, se ela vai ocorrer ou não, porque não existe determinismo absoluto na nossa vida, a não ser que um dia nós vamos ser espíritos puros e felizes. Tá? As coisas que são programadas para a nossa vida de encarnados, elas têm, essa programação ela é relativa, porque nós podemos alterar para melhor ou para pior aquilo que foi programado para nós. Eu frequentemente lembro da história do camarada aquele que perdeu o braço, né? Que tinha esmagado o braço de uma pessoa na encarnação anterior, mas ele era muito correto, fazia só o bem, perdeu um pedaço do dedo só. Né? E quantos de nós que tínhamos que perder o dedo, acabamos perdendo o braço, porque a gente faz o contrário. Então o que nós fazemos, a forma como a gente vive, ela é de extrema importância para a nossa vida, para termos saúde física e mental também, porque a nossa mente não interfere só na nossa saúde física. Todos nós só vamos ter absoluta saúde mental o dia que vivermos absolutamente harmonizados com as leis de Deus. Porque enquanto ficarmos subordinados ao egoísmo e ao orgulho, e a essa gama enorme de imperfeições que são decorrentes dessas duas imperfeições principais, nós
frequentemente estamos fora do nosso equilíbrio mental também. Um exemplo claro, clássico disso é quando alguém pisa no nosso calo, né? A gente às vezes não reage fisicamente, não reage em gestos ou em palavras, mas lá por dentro a gente fica querendo pegar a pessoa e torcer o pescoço. Nessas horas, né, a gente fica momentaneamente sem o poder, sem a posse do nosso perfeito equilíbrio mental. Se vivêssemos também mais conscientes de que somos espíritos imortais, temporariamente encarnados para tratarmos da nossa evolução espiritual, e se confiássemos mais na sabedoria do Criador, nós teríamos uma vida, não só uma vida de muito mais paz, mas teríamos uma vida com muito mais saúde física também. E uma das maiores causas das nossas doenças físicas é a forma como nós nos relacionamos, né? Como a gente disse antes, é claro que não podemos deixar de considerar que nós somos espíritos imperfeitos, né? Subordinados ao orgulho e egoísmo, é toda essa gama de imperfeições que decorre neles. Mas se a nossa imperfeição explica as nossas ações erradas, ela não impede que a gente sofra as consequências da nossa forma de ver em desarmonia com as leis de Deus. Justifica, explica, mas não impede que a gente sofra. Então é imperioso para nós conhecermos as leis físicas e morais do Criador e vivermos em harmonia com elas para que construamos para nós mesmos aquela felicidade que todos buscam e dificilmente alguém consegue, mesmo por alguns instantes, porque a gente busca essa felicidade de uma forma errada por estradas que não levam a ela. E sobre essa questão dos relacionamentos familiares, observemos o que diz Emmanuel no capítulo 9 do livro Vida e Sexo. A jovem que hoje nos fascina será talvez amanhã a mulher transtornada, capaz de nos impor dificuldades enormes para atingirmos a felicidade. No entanto, essa mesma jovem, em existências já transcorridas, foi a vítima da nossa deslealdade ou da nossa inconsequência, que a converteram na mulher temperamental ou infiel que nos cabe agora relevar e retificar. O rapaz distinto que hoje atrai a companheira para os laços da comunhão mais profunda, muitas vezes terá sido provavelmente o homem cruel e desorientado, capaz de constrangê-la a carregar todo um calvário de aflições, incompatíveis com os anseios de aventura que lhe palpitam na alma. Esse mesmo rapaz distinto de hoje, porém, em existências que já se foram, pode ter sido a vítima dela, quando, desregrada e caprichosa, lhe desfigurou o caráter, transformando-o no homem vicioso ou fingido que lhe compete tolerar e reeducar. Ou seja, segundo ele, muitos dos nossos problemas de relacionamento hoje têm a ver com as nossas ações do passado, né? Mas não só em relação aos nossos cônjuges. Também os filhos, problema, como nos diz Santo Agostinho no item 9 do capítulo 14, o item que fala sobre a ingratidão dos filhos e laços de família, ele explica muito bem o porquê de muitas divergências que existem entre pais e filhos, entre mães e filhos, desde o início da encarnação dos filhos, né? Porque boa parte das vezes são espíritos que foram prejudicados no passado e que hoje eles agem de acordo com o que eles aprenderam ao longo das diversas encarnações e de acordo com a forma como nós também agimos com eles. Esses filhos e esses cônjuges, eles não se ligam a nós na encarnação presente para nos fazerem sofrer, mas o comportamento de hoje é decorrente dos desvios que normalmente a gente os fez cometer nas encarnações passadas. Por exemplo, fica mais fácil de compreender quando a gente fala em vícios com drogas, lícitas ou ilícitas. Por exemplo, se eu tenho convívio com uma pessoa e eu vicio essa pessoa em álcool, alguma droga pesada, né, eu vou ter que conviver com essa pessoa agindo de acordo, né,
com o destempero que a droga vai fazer com que a pessoa age depois dela se viciar. Da mesma forma, quando eu faço com que uma pessoa tenha desvios de comportamento, eu induzo essa pessoa a ter desvios de comportamento, se eu vou conviver com ela depois, ela não vai virar perfeita para conviver comigo. Não. Pela lei de causa e efeito, eu vou ter que ajudar essa pessoa a se retificar depois. É muito mais fácil eu deixar de agir errado do que eu ter que corrigir os meus erros depois. Ocorre também, né, que aquele que prejudicou alguém, né, ele tem que enfrentar esse prejuízo numa encarnação futura, não porque Deus, como nós gostamos de dizer, Deus nos castiga, não, mas é porque se eu faço alguma coisa errada, se eu prejudico alguém e eu não passo pela dor que eu fiz o meu irmão passar, como é que eu vou entender que é ruim passar por aquilo? Eu posso continuar fazendo até que um dia a lei de causa e efeito me faça sofrer o mesmo que eu fiz o meu irmão sofrer, para que eu perceba que não é bom passar por essas situações. Então, diferentemente do que a gente pensa, nós jamais encarnamos aqui para sermos castigados por alguma coisa. O Criador não é um ser humano imperfeito. O Criador é a perfeição absoluta, é o amor, digamos assim, a figura do amor emblemática é Deus. Ele não nos faria encarnar simplesmente para sofrer, para sermos castigados, não. Ele quer que a gente se retifique, que a gente se modifique para melhor, porque modificados para melhor nós vamos ser espíritos mais felizes. Embora nós gostemos sempre de encontrar justificativas para as nossas infelicidades, elas estão todas elas explicadas nas imperfeições que a gente traz dentro de nós, que nos fazem agir errados e encontrar as consequências dos erros que a gente comete. Mas vejamos o que mais Emmanuel diz a respeito dos relacionamentos familiares. A suposta união infeliz, portanto, deixa de ser um cárcere de lágrimas para ser um educandário bendito, onde o espírito equilibrado e afetuoso, longe de desertar, aceita, sempre que possível, o companheiro ou a companheira que mereceu ou que precisa, a fim de se quitar com os princípios de causa e efeito, liberando-se das sombras de ontem, para elevar-se em silenciosa vitória sobre si mesmo para os domínios da luz. Isso significa, então, que aquela pessoa que enfrenta problemas de infidelidade, destempero ou de violência com o cônjuge de hoje, tem a obrigação de aceitar porque ele mereceu? É claro que não. É claro que não. Da mesma maneira que nós, quando encontramos nessa encarnação uma doença decorrente de erros do passado, nós temos não só o direito de procurar, mas o dever de procurar a cura dessa doença, também aquele que está encontrando hoje, no seu relacionamento doméstico, uma pessoa com a qual é impossível o convívio, ele pode ter que deixar esse convívio para mais tarde. Mas, observemos o que mais diz Emmanuel a respeito disso. Compelidos muitas vezes à última fronteira da resistência, é natural que o esposo ou esposa, relegado a sofrimento indébito, se valha do divórcio por medida extrema contra o suicídio, o homicídio ou calamidades outras que lhes complicariam ainda mais o destino. Ou seja, se o convívio familiar já não é possível, se a vida familiar está insuportável, se há o risco de suicídio, de um homicídio, a separação pode ser necessária. Mas isso é uma questão de foro íntimo. Ninguém pode dizer, o teu relacionamento doméstico está ruim, tu tem que separar ou tu não pode separar. Cada um de nós é senhor do seu próprio destino. Cada um de nós tem que avaliar se compensa ou não compensa. No Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 4 e 5 do capítulo 22, Kardec diz assim: um dia se perguntará o que é mais humano, mais caridoso e mais moral. Encadear um ao outro dois seres que não podem viver juntos ou restituir-lhes a liberdade. O divórcio é a lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que de fato já está separado. Então, a pessoa que tem problemas dentro do seu lar, ela deve sim, ela escolher o que deve fazer, né? Mas Emmanuel dá mais uma recomendação nesse livro,
que eu recomendo a todos lerem, Vida e Sexo. Ele é muito esclarecedor sobre os problemas de relacionamento nos matrimônios. Ele diz assim: não existem obrigações de cativeiro para ninguém nos fundamentos morais da criação. Um ser não dispõe de regalias para abusar impunemente do outro, sem que a vítima se veja espontaneamente liberta de qualquer compromisso com o agressor. Porém, se a união trouxe filhos, as leis da vida reconhecem na criatura lesada o direito de restabelecer a própria harmonia vibratória. Entretanto, essas leis rogam, sem impor, às vítimas da deslealdade ou prepotência, que não renunciem ao dever de amparar os filhos, notadamente se esses filhos ainda não atingiram a puberdade. Ou seja, Emmanuel reconhece, né, o direito da pessoa que foi traída, que foi agredida, que é maltratada. Se ela achar que deve separar, ele diz que ela tem esse direito. Mas ele diz que nós não podemos, se temos filhos, né, esquecer que os filhos são parte integrante da família. Mas às vezes, mesmo por causa dos filhos, pode sim ser necessária que haja uma separação também. Há pouco tempo eu tomei conhecimento de um caso de um camarada, quando bebia, ele queria matar os filhos. E a esposa acabou um dia tendo que se separar deles para salvar os filhos. Volta e meia ele colocava gasolina, colocava querosene na bebida das crianças para matar, e a esposa, para manter a vida dos filhos, se obrigou a se separar deles. Então, não existe para a nossa vida de encarnados, né, não existe receita de bolo para nada. Nós precisamos aprender a conhecer as leis do Pai, né, e pensar o que mais me convém. Me convém fazer assim ou fazer assado? Agindo assim, eu estou agindo em harmonia com a lei de Deus. Agindo assim, eu estou agindo em desarmonia com as leis de Deus. Por isso a gente tem enfatizado ao longo dos anos, né, a extrema necessidade que todos nós temos de conhecer as leis de Deus. As leis morais e as leis físicas. Hoje, nós temos um conhecimento razoável das leis físicas do Criador, né? O homem das cavernas morria de quê? Ele morria de verminose, porque andava descalço, os germes e tal, pela sola do pé, e ele durava seus 18, 20 anos, normalmente se desencarnava. Hoje a gente vive muito mais, porque a gente conhece melhor as leis físicas. Mas conhecendo as leis morais, nós vamos ver com mais saúde também. Eu comentei aqui da outra vez que eu estive, que André Luiz nos diz que o nosso corpo físico devia durar, quer dizer, ele foi programado para durar cerca de 120 anos. Não que todos nós fôssemos viver 120 anos, né? Mas até eu exemplifiquei, se eu encarnei para viver 70 anos, né, o meu corpo físico foi programado para 120, né, eu devo chegar até os 70 anos com uma saúde razoável, tirando-se, é claro, excetuando-se os casos kármicos, que é sido programado para ter uma doença aqui e ali, é outra coisa, né? Mas, via de regra, a maior parte de nós encarnados deveríamos chegar à terceira idade com uma saúde razoável. Mas o que acontece conosco? A gente vive mal, nós nos relacionamos mal, nos alimentamos mal, não confiamos em Deus, temos medo de uma série de coisas. Tudo isso desgasta o corpo físico. Por isso que, normalmente, depois dos 50 anos, a gente fica com uma saudade enorme do médico. Toda hora estamos buscando o médico. Por quê? Porque o corpo físico se desgasta antes do tempo. Se eu encarnei para viver 70 anos, eu vi desde o início, eu cuidar da saúde física e tiver um relacionamento harmonioso com a vida e com os meus semelhantes, eu devo chegar até a época do meu desencarne com uma saúde razoável. O corpo vai ficar mais frágil, sem problemas, mas eu não vou ficar cheio de doenças. E aí, como chegou a época do desencarne, o fluido vital começa a diminuir, o corpo enfraquece, eu pego uma doença qualquer e desencarno com ela, ou tenho um AVC, ou um infarto. Mas não é o que acontece conosco. Muita gente até nem chega a atingir a idade que foi programada para o desencarne, porque desgastou o corpo físico, estragou a saúde física antes, com a forma errada como viveu. Mas não era para ser assim. Deus não nos colocou aqui na Terra para sofrer, e sim para aprendermos. É claro que nós não podemos esquecer que somos imperfeitos, espíritos muito jovens, né? Mas à medida que a gente vai tomando conhecimento do que convém e não convém, se nós somos seres racionais, né, é importante que utilizemos a nossa capacidade de raciocínio para fazer com que a nossa vida seja o melhor possível.
Eu posso deixar o que eu vou vir fazer nessa encarnação. Posso deixar para a próxima? Eu posso. Como disse Paulo de Tarso, tudo me é lícito fazer, mas nem tudo me convém. Né? Se eu deixar para a próxima o que vim fazer nessa, para a próxima eu tenho que fazer o que eu não fiz nessa, né? E fazer o que eu tinha que fazer na próxima também. Fica muito mais difícil. E além disso, se eu fizer o que não devia fazer nessa vida, né, eu vou criar sofrimento para mim agora e para o futuro também. Então é conveniente eu conhecer as leis de Deus e utilizar esse conhecimento para construir a minha própria felicidade. Sobre essa questão de dificuldades de relacionamento, principalmente domésticos, existe sim a possibilidade, se não dá certo, a gente separar. Mas nós não podemos esquecer que as ligações nossas aqui na Terra, via de regra, elas não são casuais. A esmagadora maioria são encarnações, são ligações que atendem, né, a ligações do passado. Embora os cônjuges de hoje não lembrem, né, a sua aproximação atual está ligada a uma vivência anterior. Se não for possível, nesta encarnação, cumprir a programação que a vida estabeleceu para a reharmonização do casal ou para que um reajuste o outro, né, auxilie o outro a se desviar, a sair de um desvio de conduta que ele ajudou a pessoa a construir no passado, se não deu para continuar o convívio nesta encarnação, e aí a pessoa achar que tem que separar, não tem problema. Mas não podemos esquecer de uma coisa: as nossas tarefas nunca podem ficar inacabadas. Se eu não terminar nessa, eu vou ter que terminar depois. Então, se deu um probleminha, uma discussãozinha em casa, essa mulher não me serve, vamos embora. Tudo bem, mas eu vou encontrar com ela depois de novo. Às vezes, e muitas vezes, pode-se ser melhor deixar para ter um novo relacionamento no futuro, quando os dois estiverem um pouco mais equilibrados, porque às vezes os relacionamentos aqui são muito tumultuados, como a gente vê na mídia a todo momento, né? Com agressões, violência, etc. e tal. Mas não é nossa obrigação, é nossa necessidade fazer o melhor que estiver ao nosso alcance para fazer com que nosso relacionamento dê certo. Porque assim estamos trabalhando em nosso próprio benefício. E, infelizmente, boa parte de nós encarnados, né, enquanto estamos na fase do namoro, início, tudo é mar de rosa, tudo é cor de rosa, tudo é uma beleza. Né? A outra pessoa não tem defeitos, não comete erros, depois a gente começa a ficar intolerante com a outra parte e muito tolerante conosco mesmo. Né? E muitas vezes a gente se queixa da pessoa e nunca para pensar o que é que a pessoa pensa a nosso respeito. As queixas que ela tem de nós. Porque nós temos o mau hábito, né, de não ver as nossas próprias imperfeições. No livro Pensamento e Vida, eu não sei se todos conhecem, é um livro, parece um livro despretensioso, um livro pequenininho assim, mas de uma extrema profundidade, como via de regra são as obras de Emmanuel. Ele fala sobre os nossos relacionamentos, ele coloca nesse livro que nós nos alimentamos uns dos outros, né? Que nós estamos permanentemente trocando energias uns com os outros. E se nós nos alimentamos uns dos outros, nos relacionamos mal, que tipo de alimento nós estamos relacionando? Que tipo de alimento nós estamos, trocando, né? De que é que eu estou me alimentando se eu vivo as turras com alguém dentro do meu lar, ou no meu trabalho, na minha escola, na casa espírita? Que tipo de alimento eu estou trocando se nós estamos permanentemente trocando energia? De vez em quando eu lembro aquela passagem que o Chico estava andando na rua e achou que ia ter um infarte, que ia morrer, e se assustou e chamou o Emmanuel desesperado. E o Emmanuel disse para ele: calma que a ajuda está a caminho. Não, mas eu acho que eu vou morrer. Calma. Daí a pouquinho dobrou uma esquina e veio: minha senhora Chica, eu queria falar contigo, saudade, um abraço nele. Ele ficou bom, né? Mas quantas vezes acontece o contrário? A gente chega perto de alguém, né, que por algum motivo ou não gosta de nós, ou está magoado com a gente, e a gente recebe frequentemente uma carga de energia negativa.
As energias que nós temos dentro de nós, elas têm peso, mas elas por si só não têm caráter, não são boas nem más. O caráter das nossas energias depende do nosso caráter, de como estamos no momento. A mesma pessoa que pode dar um passe e fazer com que alguém se sinta melhor, ela irritada pode transmitir energias muito negativas, fazer com que a pessoa adoeça. Então é importante pensarmos que tipo de relacionamento é conveniente para nós. Nós adoecemos muito mais do que devíamos. E esse muito mais do que devíamos significa que não tem nada a ver com o que a gente fez no passado. Não tem nada a ver com o que estava programado para nós. E como eu disse há pouco, até mesmo aqueles problemas que foram programados para a gente enfrentar nessa vida, se a gente agir corretamente, eles deixam de ter necessidade de acontecer. Então, nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós, tem nenhum tipo de inimigo real. Os inimigos que nós temos estão todos dentro de nós. São as nossas imperfeições. É claro que é muito mais fácil, né, para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, colocar a culpa no governo, na esposa, no esposo, no filho, uma série de pessoas, mas a responsabilidade é nossa. Não importa o que as outras pessoas façam. Se a minha felicidade dependesse de uma outra pessoa que não de mim mesmo, a questão 3 do livro dos Espíritos estaria errada, porque Deus não seria soberanamente justo e bom. E Ele é. O grande problema é que nós ainda não estamos capacitados para construir em nós mesmos aquela felicidade que queremos ter. Para chegar a melhorar esses relacionamentos, conseguirmos viver com mais paz. Aliás, essa questão de viver em paz, se a gente viver em harmonia com a lei de Deus e em harmonia com os nossos irmãos, a gente vai ter mais paz na nossa vida presente, no nosso relacionamento com os nossos irmãos. Nós vamos ter mais saúde física e mais ainda, voltamos para o lado de lá em condições muito melhores do que a maioria das pessoas volta. Eu tenho falado frequentemente que nesses meus mais de 40 anos de trabalho com sessões mediúnicas, né, eu já conversei com inúmeros ex-espíritas. E a quantidade dos que chegam, espíritas, não de outras pessoas, não é muçulmano, não, espíritas, que chegam do lado de lá em condições difíceis, é muito grande. Eu sempre digo que o Cristo é a solução para todas as nossas dúvidas. O que ele falou a respeito disso? Muito será cobrado de quem muito recebeu. E o espírita não pode dizer, eu não sabia. Bom, se não sabia, porque não quer saber. Porque tudo que a gente precisa saber sobre os nossos relacionamentos, sobre a nossa vida de encarnados, está no Evangelho do Cristo, analisado à luz da doutrina espírita. E aí, como diz a própria lei brasileira, ninguém pode alegar desconhecimento da lei para cometer crimes, né? Não poder chegar do lado de lá e mas eu não sabia que eu não podia brigar com o meu irmão, não podia saber que eu não podia ser desonesto, que eu não podia ser grosseiro, né? O Cristo nos deu uma baliza que mata qualquer dúvida nossa. Eu só posso fazer para o meu irmão aquilo que eu aceito para mim, que eu gosto que façam para mim. Isso tira todo e qualquer sofisma que eu possa criar para mascarar as minhas ações erradas. E para a gente conseguir melhorar, para conseguir construir para nós mesmos uma vida de mais paz, uma vida mais feliz, termos mais saúde física e mental, nós temos um grande auxiliar. Eu digo que os espíritos não compreendem o alcance desse auxiliar, o quanto ele é útil, que é a prece. A prece é necessária enquanto o espírito não é perfeito. Quando os dias formos espíritos puros, estaremos mentalmente sempre ligados ao Criador. Não vamos precisar mudar o padrão vibratório para elevar esse padrão vibratório. Não. Né? Hoje nós precisamos disso porque se mantivermos o padrão pelo que nós somos normalmente, nós vamos ligar mais a espíritos perturbados do que a espíritos superiores.
E via de regra, os bons espíritos estão sempre por perto, esperando uma oportunidade para nos auxiliarem. Mas, frequentemente, nós estamos precisando de ajuda, tem um espírito bom por perto, mas não há sintonia. O nosso padrão vibratório não permite que ele nos transmita alguma ideia, tipo, paciência, confia em Deus, ou faz isso que tu vai resolver o teu problema. A prece tem esse poder, ela melhora o nosso padrão vibratório, eleva esse padrão vibratório, permite o nosso contato com a espiritualidade superior. Permite que os bons espíritos que estão sempre querendo nos ajudar, contatem conosco. Nos sugiram pensamentos de paz, de confiança em Deus, né? Nos sugiram ideias de como solucionar as nossas dificuldades. A gente estava comentando agora há pouco que nós não temos nenhum problema com tamanho e peso específico. Todos os nossos problemas têm o peso e o tamanho que nós damos a eles. E se cultivarmos a prece, não só para pedirmos coisas para o Criador, mas também nós temos muito mais a agradecer do que a pedir, né? Se tivermos o hábito de cultivar a prece, cada vez que a gente observar alguma coisa para agradecer, o nosso padrão vibratório fica normalmente mais elevado, para permitir que mais vezes os bons espíritos nos auxiliem, nos transmitam ideias de como resolver nossos problemas, de como enfrentar os problemas, e se tiver alguma coisa que eu tenho que passar que não deva ser solucionada, né, eles vão nos insuflar ideias de confiança no Criador, de paciência, de resignação, e a gente vive melhor. É importante termos essa consciência. Os bons espíritos, eles estão sempre dispostos a nos ajudar. Mas nós que precisamos de ajuda, parece um paradoxo. Parece, não é um paradoxo, né? Eles não precisam de nós. E estão sempre querendo nos ajudar. Nós precisamos deles, mas não estamos sempre disponíveis para sermos ajudados. E nós somos seres racionais. Nós somos inteligentes. Então, utilizemos essa inteligência em nosso próprio benefício. Procuremos estudar, aprofundar o conhecimento das leis do Pai, mas só conhecer não adianta. Eu tenho que conhecer as leis de Deus e utilizar esses conhecimentos no que eu faço, no meu dia a dia, para que eu me beneficie dele. Espero que eu tenha, de alguma forma, sido útil com esses comentários, que os nossos benfeitores espirituais nos auxiliem a confiarmos no Pai e a agirmos cada vez mais como cristãos em todos os momentos das nossas vidas, para que a gente consiga construir aquela paz que todos nós procuramos. Muito obrigado, meus irmãos.